2016 a gente parou, apanhei muito, inclusive do próprio artistas da gravadora, que achavam Que era a minha pergunta. que A achavam minha que- pergunta estava em cima disso. Caramba. Vocês, como alguém que estavam ali na linha de frente, pensando, de uma gravadora, vendo o mercado todo, e começou a olhar as tendências de mercado, de início, o primeiro choque, como é que veio? É tipo assim, vamos adaptar, vamos entender, ou primeiro veio um pânico de falar, putz, vai mudar tudo, como é que vai ser esse O negócio? pânico sempre tem, né? De Tem. toda mudança sempre tem o pânico, né? E aí, no nosso caso, eu me lembro que eu tinha um gerente de vendas específico para o mercado gospel, que era um amigo que já trabalhava comigo há 14 anos, e eu ficava pensando assim, o que será dele? O que será dele? Que a O função será- dele era o A físico. função dele era o físico, era o cara que mais conhecia de loja no Brasil. E aí eu fiquei pensando, pô, o que será dele? Ele não vai conseguir se adaptar. E aí eu, pelo menos, eu falei, cara, eu vou me adaptar. Então eu comecei a estudar igual um frenético, igual um psicopata, estudar tudo de digital. E durante muitos anos, na própria gravadora, eu era o cara que mais entendia de digital entre os diretores ali artísticos. E essa mudança, ela foi gerida com muito treinamento. A gente fez muito treinamento com os artistas. Muitos artistas estavam no treinamento, mas estavam em Nárnia, com a cabeça em Nárnia, não conseguiam entender, porque era muita informação. E talvez, assim, alguns... Talvez é igual hoje a gente ficar falando aqui sobre metaverso, né? É, E falar, é, não, a gente mano, vai ter que absurdo. estudar. Vai ter que tipo estudar. assim, né, a gente tá falando assim, mano, é absurdo demais. Só que a gente esquece. já se... Tá bom, vai ser ser... tudo não tem NFT. jeito. Porque as mudanças estão Entendeu? sendo tão rápidas, é tudo né? muito Que a gente, rápido. qualquer coisa agora está acreditando. Acho que talvez hoje a gente está padecendo do acreditar em muito, em tudo. A gente Então, às se vezes, obrigou o a que acreditar, O né? que pode ser assim, é uma Exato. tendência, você já está querendo entrar de cabeça. É Calma, verdade, é espera, verdade. respira. Né? Então, Outro extremo, né? É, um outro extremo. Um outro extremo. E aí, por isso que, de repente, alguns vendedores de ilusões estão se dando muito bem, né? Porque eles... é isso aqui, chega agora, se você não acreditou no Bitcoin quando era 1, agora está não sei quantos mil. Não fala isso que eu e vou tal. passar raiva. Então agora a gente está passando por um outro momento e é acreditar em tudo, né? E não é bem assim, né? Existem coisas que são muito chute, né? É porque hoje parece que tudo é muito possível, né? Então você... Nossa, se eu desacreditar... As vou ficar informações pra hoje trás. estão globalizadas, né, Sim. cara? O acidente que aconteceu lá na China, daqui a pouco é notícia aqui no jornal. E essa aqui questão São de Paulo. abrir mão Exato. do físico numa época que ainda todo mundo... A Sony tinha a fábrica própria, só para você sentir a Fábrica pressão. própria? Nós tínhamos um acordo com a Sonopress, que era maior, e nós tínhamos uma fábrica própria em Manaus. Então, foi uma decisão muito estratégica. Eu acho que, muito mais do que econômica, foi uma decisão estratégica. Vai chegar? Vai chegar. Então, você imagina, está chegando a tsunami, você está vendo a onda. O que as gravadoras resolveram enfrentar a tsunami? Pegaram um rodo de pia, ficaram assim, na rua, assim, esperando a tsunami chegar com um rodo de pia. O que a gente fez? Nós pegamos uma lancha e pegamos uma onda e fomos embora. Então foi a resistência que os taxistas tiveram com o Uber, Exato. que a rádio também teve com o Que streaming, porque a o gravadora próprio também... sistema financeiro hoje, os bancos tradicionais, agora tem banco digital e tal. Cara, Tá lá os Estados Unidos querendo fazer a própria criptomoeda do país, agora está todo mundo se Exatamente. adaptando. Exatamente. Então, assim, a evolução, ela vem, ela é da história humana, é da natureza humana. Agora, como você vai adaptar? Darwin já dizia isso, é seleção natural, né? Então, você naturalmente vão sobreviver os mais fortes, os mais inteligentes, os mais preparados e tal. Então, eu acho que essa questão do nosso mercado, o mercado, se você me pergunta assim, Maurício, mas você preferia a época do LP, a época do CD ou agora? Eu prefiro agora. Nunca se ganhou tanto dinheiro no mercado da música como agora. Mas antigamente eu ganhava não sei quantos reais em cima do CD. Ok, você ganhava uma vez. Hoje em dia você ganha a cada 30 segundos que a tua música é tocada em qualquer lugar do mundo. Então, se você fizer o trabalho de marketing bem feito e criar a demanda do teu consumo, de consumo do teu produto, esquece, tu vai ter vida longa. Outra coisa que aconteceu, discos antigos, por exemplo, os meus filhos, eu sempre falo isso, os meus filhos amam Cartola, amam Tom Jobim, amam música dos anos 70, 80. Como que eles fariam para comprar um disco da Elis Regina lançado na década de 60, 70? Não conseguiriam. Impossível. Hoje, eu tenho toda a discografia da Elis Regina, eu tenho a Dona Irã Barbosa, eu tenho
Cartola, tá tudo aqui no meu. Maravilhoso isso, maravilhoso. E a gente tem eu e eles, nós temos playlists dessa turma antiga. Ou seja, pro catálogo do Cartola que estava empoeirado num canto da gravadora, virou hoje uma fonte de receita incrível para a família A gente também. entrou no Spotify esses dias e falou, mano, não sei que a gente começou a falar de banda antiga, aí falamos, Michael Jackson, entramos. Milhões e milhões de ouvintes Nossa, mensais. Beatles, nossa, 23 milhões de zoamos, ouvintes, assim. vamos ver Milionários é Rico. Entramos, falando, não é possível. Agora, já que você está falando de número, Loucura, o que não é cara. possível é um mercado brasileiro gospel com mais de 60 milhões de evangélicos ter um único artista acima de 2 milhões de ouvintes mensais, sendo que qualquer funkeiro, um MC Pose do Rodo, que Exatamente. muitos de vocês não Pose conhecem, do tem Rodo. 5, 6, 7 milhões de ouvintes Exatamente. mensais. Então, Onde tá a falha? para um mercado que chegou a ser o segundo maior em consumo de música do Brasil, a gente só ficou atrás do sertanejo, que é gigante. Hoje a gente está atrás do piseiro, do forró, do funk, do MPB, da música eletrônica e por aí vai. Qual a explicação que A você... explicação é muito simples: falta de conhecimento e preguiça. do artista gospel? Do artista, do mercado como um todo. É um mercado em que a cena não se apoia. Você vê, por exemplo, os caras do funk, um apoiando o outro, um cantando música com o outro, um tal de feat collab o tempo todo. Feat no todo sertanejo, a mesma coisa. No sertanejo, você vê artistas gigantes, Gustavo Lima cantando com um artista que ninguém nunca ouviu falar. Sim. Então, a cena do gospel ela é uma cena muito, muito, muito... É bairrista? Não, é burrista mesmo. ela é muito, muito ignorante no sentido da palavra. Ignora o conhecimento. Sim. Acha que o talento por si só é suficiente para sustentar uma carreira. E muitas das vezes coloca em Deus responsabilidades que são do homem. Nossa. Ah, Deus me deu uma promessa. Ai, Deus vai me fazer. Aí Deus, eu imagino Deus olhando e falando, meu filho, faz a tua parte. E a gente está transferindo a responsabilidade. Coloca na conta de Deus. E cada dia que a gente trabalha de forma incompetente tem um preço altíssimo. Altíssimo. E aí o que eu consigo entender é uma incoerência. Se o chamado do artista evangélico é para que o maior número de pessoas tenham acesso àquela mensagem, ele está sendo, no mínimo, incompetente, incoerente, está sendo desleixado com o chamado que ele tem. Que se o chamado dele é pregar a palavra, ele tinha que ser um psicopata de divulgar a música. Então, na verdade, eu acho que aí uma certa miopia. Aí tem um outro lado também, né? Tem um lado de que vários artistas queriam isso, queriam aprender, e a única forma que todo mundo entendia para isso acontecer é estar fazendo parte de uma gravadora. Talvez eu estou misturando aí um pouco das décadas e transições. Mas hoje os principais artistas seculares estão em gravadoras, né? Uhum. Então, é por isso que eu te falei, voltando lá àquela entrevista que eu dei, quem era o principal culpado desse atraso dos artistas, do gospel, da música gospel? Em primeiro lugar, incontestável, gravadora. Gravadoras entenderam de que não ia ter necessidade de correr, porque o gospel sempre seria mais lento. Quando a gravadora ela abre mão de ser a protagonista do segmento da música gospel, porque ela entende, por diversos motivos, de que não era interessante ela fazer a transição, o artista ele fica completamente órfão dentro dessa estrutura de gravadora, porque se a gravadora não entendeu de que é importante que ele saiba sobre a transição, ele fica completamente perdido e meio que aliado à gravadora, dizendo, não, o gospel é diferente. Em terceiro lugar, se os dois principais formadores de opinião de música, que são a gravadora e os artistas, dentro do segmento gospel, eles não se manifestam, não procuram mudar, quem fica perdido? O público. Então, hoje, nós temos uma cadeia
de mercado, artistas e público que ainda estão muito perdidos sobre a necessidade que eles precisariam se readequar a essa nova realidade da música. Então, nós hoje, Bruno, a gente está pelo menos aí uns 10 anos defasado sobre o que está acontecendo no mercado da música como um todo. Então, eu até lancei, no início da pandemia, uma mentoria. Cara, assim, eu sou meio Don Quixote, eu estou tentando, de alguma forma, reverter essa completa alienação. A palavra certa é essa, alienação do artista gospel e tal. E aí tem uma questão até de identidade, sabe? Assim, a gente tem um problema de identidade muito grande dentro do nosso segmento. Quando você chega para um cantor de churrascaria aqui na beira da Dutra, e ele está tocando lá no piano músicas, e você chega para ele e pergunta assim, o que você é? Ele vai falar assim, eu sou um artista. Eu estou tocando no piano da churrascaria, mas eu sou um artista. Ok. Quando você pergunta a um cantor de música cristã o que ele é, ele vai falar que ele é levita, que ele é pastor, que ele é missionário, que ele é adorador, que ele é tal e tal, tal. Dificilmente, ou lá no último lugar, ele vai falar que ele é artista. Então, quando a tua identidade ela não está bem definida, a tua entrega também não será bem definida. Até porque a palavra artista foi endemonizada por Exato. causa dos artistas que ficaram correndo a barriga e Mas isso tiveram... não é, mas artista não é adjetivo de caráter. Exato, mas Artista é virou... uma profissão, sim, mas é uma cultura, virou uma Popularmente cultura. E como é que se quebra a Ignorantemente cultura? virou. Como é que se quebra a cultura? Trabalhando contra a cultura. Então, primeira coisa que o artista evangélico precisaria definir é o que você faz. Porque o dentista cuida de dente. O marceneiro cuida de madeira. Se você faz arte, você é artista. E não ter vergonha disso. Na verdade, o caráter ele não tem nada a ver com artista. Nada a ver com artista. Você pode ter um pregador arrogante. Você pode ter um missionário arrogante. Verdade. E isso não quer dizer nada. Então, o caráter da pessoa vai ser independente da profissão que ela abraça. Então, por exemplo, esse caso todo que eu acredito nisso, me movo nisso, defendo, levanto essa bandeira, mas foi uma autodescoberta, sozinho e na própria palavra, cara. Não foi assim, porque eu vim do ambiente onde o cara é artista, agora ele está artista demais. Uhum. Então, filho de pastor, contexto de igreja, pastor de pastores, meu pai. Então, aquela quando, não, agora o cara veio, era tão... Agora, não, agora é um... Quando, tal, na verdade, agora você devia ouvir artista. como elogio, né? É. Você deveria... Pô, Mas esse cara por tá causa artista de... demais, uau, que legal, minha arte está Exatamente. sendo reconhecida. Só que entrava tudo no pacote da altivez, arrogância, Sim. orgulho, prepotência e soberba, Mas um monte entendo de que coisa. isso são adjetivos. Tento- Isso são adjetivos. Total, são adjetivos. Isso não são profissões, são Exato. adjetivos. É. Então, mas assim, eu não ouvi o Maurício Soares falando de um YouTube e me desconstruiu aquele castelo que foi formado durante anos. Eu fui sozinho, olhando, conversando com amigos e, de repente, fazendo um estudo bíblico, cara. Eu vi o primeiro Não, e tá primeiro artista arriscado da você- Bíblia. Eu falei, cara, pô, Tá Bezalel foi um arriscado artista. você fazer esse tipo E de tal. comentário na tua cena e as pessoas falam assim, o Brunão tá mudado. Exatamente. Não, cara, graças a Deus a galera vê que a gente fala toda hora aqui no podcast sobre isso, então quem acompanha a gente já está acostumado. Mas eu, quando estava convicto disso e eu não tinha isso, a gente não estava posicionado em nada, a gente ia nos lugares, aí os pastores vinham assim, diante da igreja toda, pegavam assim, gente, eu estava com esses meninos na mesa e, olha, a coisa mais incrível sobre eles é que eles não são artistas, eles são adoradores. Uau. E tal. E aí, Comem muito, aí mas são adoradores. aí eu olhava assim pra banda, assim, né? Falando, pô, aquela cara assim de eu conto, você conta. Só que era um trabalho muito contra a cultura. E aí a gente sempre pregando em todos os lugares que a gente ia fazer o louvor. E ali eu falava, desconstruía algumas coisas. Falei, gente, olha... Então, Eu acho que vocês têm esse papel aí Sim. fundamental, né, como formadores de opinião, aqui o teu podcast que é super assistido, de fato, assim, você quebrar isso, né? E quebrar uma cultura é muito mais difícil do que quebrar um hábito, né? O hábito é o estágio exatamente. inicial, né? Então, quando se torna cultura, já está mais arraigada. Então, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem, que a classe artística dentro do gospel se veja como artista e que haja como artista. Deixa eu trazer uma o que pergunta. que é agir como artista? Agir é você trabalhar o tempo todo pensando na tua melhor entrega. Eu tive a oportunidade de ter contato com vários artistas seculares e é incrível, os caras falam
pensam, cheiro, tudo é música, tudo é música. A vida dos caras é música. Eles têm as metas muito bem definidas. E eles ouvem música de todo mundo. Então, eu vejo, às vezes, artistas assim, que parece meio blasé, parece que o cara está fazendo a coisa meio assim, sabe, obrigado. Amigo, se você não tem faca no dente hoje dentro do mercado da música, o mercado da arte, do mercado do entretenimento, se você não for um psicopata no sentido de que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, com quem eu preciso somar, com quem eu preciso caminhar, com o que eu preciso aprender, você, de fato, vai ficar pelo caminho. O agir artisticamente é, de fato, você acreditar na tua arte, na tua qualidade e você fazer de tudo para que a sua arte alcance o maior número de pessoas.